Bom, o nosso próximo assunto é com relação ao conflito entre o tratado e a norma interna. É bom lembrar que o tratado é recepcionado pela ratificação. A dúvida que parte daí é perguntar em que lugar o tratado é inserido. Porque nós temos de um lado o tratado como norma de direito interno a partir da sua ratificação. E se ele é uma norma de direito interno a partir da sua ratificação, ele precisa se adequar dentro daquela pirâmide de Kelsen, para a gente saber exatamente que lugar da hierarquia esse tratado envolve. Algum tempo atrás se discutia isso. Se o tratado era superior à Constituição, se o tratado era uma norma que poderia ser equiparada à Constituição, e isso já foi algo muito discutido. O que nós temos hoje como definitivo, como patente, é que o tratado, quando recepcionado dentro do direito doméstico, ele tem caráter supralegal e infraconstitucional. Isso faz com que ele entre dentro daquela pirâmide acima das leis ordinárias e abaixo da Constituição. Ou seja, um tratado não tem poder de revogar uma disposição constitucional, mas um tratado tem poder de revogar uma norma interna, uma lei ordinária. Vamos falar um pouco sobre isso quando a gente fala sobre a questão do Pacto São José de Costa Rica. O Brasil aderiu ao tratado, né, do pacto, um dos tratados que é chamado de pacto também, de direitos humanos, que fala sobre a possibilidade de prisão civil apenas em caso de alimentos. Mas o nosso Código de Processo Civil falava sobre a prisão do depositário infiel. E aí ficou-se a discussão se o tratado havia revogado ou não. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que o tratado, o Pacto São José da Costa Rica, ele tinha um caráter supralegal e infraconstitucional. Muito embora, como ele versa sobre direitos humanos, ele vai funcionar como emenda à Constituição, como eu vou falar daqui a pouco. Então, aquela norma do Código de Processo Civil ficou morta. E ninguém mais foi preso por ser depositário infiel depois disso. Mas existem os tratados que versam sobre direitos humanos. E a norma legal é a seguinte: os tratados que versarem sobre direitos humanos, que forem votados em 2 turnos, né, obtendo 2/3 de aprovação, terá força de emenda constitucional. Foi o que aconteceu com esse Pacto São José da Costa Rica. Né? Então, lembrando, tratado, hierarquicamente falando, tem força de norma legal, né? Norma supralegal e infraconstitucional. E isso, então, o coloca na posição de superior às leis ordinárias, mas inferior à Constituição, porque ele está infraconstitucional. Os pactos, os tratados que versarem sobre direitos humanos, que tiverem aprovação em dois momentos diferentes, em 2 votações, né, nas 2 casas, com 2/3 dos votos, esse tratado tem força de emenda constitucional. Existem alguns doutrinadores, inclusive, que eu inclusive já li sobre isso, alguns doutrinadores que defendem a ideia de que qualquer tratado que for aprovado com 2/3 dentro das 2 casas teria força de emenda constitucional. Mas eu discordo. Eu acho que a Constituição é muito séria para se abarcar uma situação como essa. Então eu prefiro ficar com a doutrina majoritária, que diz que apenas os tratados que versam sobre direitos humanos pode ser recepcionado como emenda à Constituição.